Asma, rinite e sinusite. Doenças respiratórias tão comuns que quem não tem conhece alguém que sofra com pelo menos uma delas. A rinite, por exemplo, atinge cerca de 30% da população brasileira. E são essas alergias do trato respiratório o assunto do bate-papo de hoje aqui no Viva Saúde. Mas é claro que a gente tem muito mais para você. No quadro Vida Alternativa, vamos conhecer a reflexologia, uma terapia que busca pontos de desequilíbrio no corpo e, por meio da massagem, estimula a cura natural. Já no Sua Saúde, vamos conhecer o Power Jump, uma aula intensa e divertida que promete deixar qualquer um em forma pulando. Tem ainda o Vida Saudável trazendo os benefícios do pepino. Tudo isso é o que você confere a partir de agora no seu Viva Saúde. Ele tem coceira nasal, ele reclama, a garganta fica doendo, os olhos coçam, a tosse persistente, às vezes a falta de ar. É com todos esses sintomas que Gabriel convive diariamente. E tudo teve início quando ainda era um bebê. A partir de 6 meses de idade, ele começou essas crises alérgicas, as tosses frequentes, as obstruções nasais, ou muitas vezes essa secreção acaba indo para o ouvido. Tudo isso tem por trás duas alergias respiratórias, a asma e a rinite. Doenças que exigem um cuidado todo especial em casa para não agravar ainda mais o quadro de Gabriel. Não varrer a casa, passar sempre um pano úmido, principalmente evitar também limpar os móveis sempre com um pano úmido. O quarto tem que ser bem arejado, não deve manter bichos de pelúcia, animais domésticos como gato, cachorro em casa. Mas, como moram num bairro industrial, as crises alérgicas de Gabriel não passam. Por isso, a família já decidiu mudar de endereço. Enquanto isso, ele vai sendo tratado com medicamentos. Eu faço a limpeza nasal, as medicações recomendadas pelo alergista. Ultimamente, ele vem fazendo um tratamento para asma, um tratamento para rinite, mas, infelizmente, quando chega esse período de verão, onde o pessoal às vezes acabam fazendo queimadas e crianças que têm problemas alérgicos acabam se prejudicando bastante. Como você acabou de ver, lidar com as alergias respiratórias não é nada fácil. Então, sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Dr. Alexandre Araruna, que é pneumologista. Doutor, primeiro, seja bem-vindo ao Viva Saúde. Muito obrigado, Simon. É um prazer estar aqui. Doutor Alexandre, a gente começou o programa dizendo que as alergias, elas são muito comuns, né? As alergias respiratórias, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, né? E as mais comuns, quais seriam as mais comuns? Simon, na verdade, as alergias são muito comuns e a gente vai ter cerca de 20% a 30% da população. É claro que as crianças, inicialmente, são as mais evidentes. Mas a alergia ela vai se acompanhar ao longo de toda a vida das pessoas, hora mais, hora menos. As mais comuns, se a gente vai falar no nosso programa, compreende-se a do nariz, a rinite alérgica, entre elas a mais frequente, a sinusite, que é a inflamação mais dos seios da face, como também, em algum momento, a asma também pode fazer parte desse pacote dessas alergias, digamos, do trato respiratório, que são as mais comuns. Que é bom lembrar que a alergia pode acontecer em todo o corpo. Né? A gente vai estar falando especificamente das alergias respiratórias. Exatamente. Então, sinusite, rinite e asma. Agora, doutor, o que está por trás? O que é que provoca essas doenças? Imagine, Simon, que o nosso organismo ele vive da defesa. Digamos que vem um agente externo para dentro do organismo, o nosso organismo ele tem a prevenida. E daí o ataque da nossa defesa ao agente externo pode ser traduzido no nosso organismo como alergia. Imagine agora um elemento, um pó, um ácaro, um mofo, adentrando no nariz. Se você foi para uma casa que estava recém-fechada, agora no veraneio,
ou vai lá para uma casa de campo e ao entrar naquele ambiente começou a espirrar. O espirro é o organismo acabando de detectar aquele agente, digamos, estranho e querendo esterilizá-lo. É claro que ali, Simon, bom que lembre disso, é o fator agudo, é o momento agudo. Mas pode, depois, ao longo de horas, dias, aquela reação continuar a ser incomodada agora para o próprio paciente. Mas é uma forma de defesa que o nosso organismo tem de reagir ao que lhe é estranho. Doutor, então, na verdade, essas alergias, quem tem, não consegue se curar, ou seja, quem tem sinusite, rinite e asma, é algo que acompanha para o resto da vida? Porque a gente sabe que todas essas doenças têm um fundo genético. Entendo o fundo genético, cabe à nossa genética, e aí às vezes devemos olhar para os nossos pais, nossos avós, para tentar acreditar como vai ser o comportamento desta doença em nós. Mas é esperado, é bom que se frise isso, Simon, que ao longo da vida, a maioria das pessoas, pelo menos do quadro mais alérgico, de nariz, por exemplo, a desatopia, que é um outro tipo de alergia, ela vai, digamos, esmurecendo, fragilizando. Por quê? Porque o soldado da defesa da gente também com a idade, ele vai fragilizando. Ele vai ficando mais frágil em termos de defesa. Do mesmo jeito que a alergia, e a gente comparar uma pessoa hoje com 20 anos, por exemplo, uma senhora de seus 60 anos de idade, vai notar que a sua carga alérgica, via de regra, está mais leve, menos intensa do que no início da sua idade, da sua vida, por exemplo. Então, essas alergias, elas ficam indo e voltando de acordo com as condições que a gente está exposto, é isso? Correto, perfeito sua colocação. Ou seja, talvez uma pessoa alérgica, uma pessoa número 1 alérgica e uma pessoa número 2 também alérgica. Essa pessoa número 1, ela evitando aquelas agentes, aquelas casas fechadas, o mofo, o pó, o ácaro, o cigarro dos outros, os cheiros fortes, a água sanitária, ela vai sobreviver, viver melhor do que aquela número 2, que eventualmente esteja em contato frequente. Ou seja, apesar da carga genética semelhante, a exposição como um dos elementos vai ser um fator agravante, por exemplo, para o número 2, aquela pessoa que não conseguiu evitar o contato com as substâncias. Entendi. Agora, doutor Alexandre, quem não tem alergia, não tem esse fator genético, está sujeito a algum dia ter alguma crise alérgica justamente por esses ambientes que você falou? Tá, imagine que a alergia é uma defesa do organismo da gente, Simon. Então, é esperado que todas as pessoas tenham um pouco mais, um pouco menos. Mas aquelas que são mais frequentes, que incomodam mais, está mais ou menos nesses 20% da população brasileira, que com certeza vão ser mais sintomáticas. Mas nada impede, de repente, uma pessoa que não sabe nem reconhecer uma crise, de repente chegou num ambiente totalmente de forte exposição, esse pode vir a ter uma crise. E, eventualmente, se a clínica dele era assim, se ele era pobre de sintomas ou não tinha sintomas nenhum, é bem possível que este daí, depois disso, ela vai voltar a adormecer e passar a sua vida como estivera antes daquele episódio. Doutor, agora para as pessoas entenderem melhor, vamos falar especificamente de cada doença. Vamos começar, por exemplo, pela rinite, né, que é uma das mais comuns. O que caracteriza exatamente a rinite? A rinite é a inflamação, digamos, mais especial da parte do nariz, do rínus. E esta inflamação, caracteristicamente, as pessoas vão reconhecer uma boa parte delas. É o nariz que entope, é o nariz que coriza, é o nariz que coça, às vezes com extensão, a coceira ao longo do rosto, dos olhos, do ouvido, da garganta. Isso é a famosa rinite alérgica. É claro que existem outras causas de rinite também, mas essa, uma vez sendo alérgica, o fator estimulante é o que a gente acaba de falar. São os agentes, o pó, o mofo, o ácaro, que são os mais frequentes. Esta é a famosa rinite. Já a sinusite, ela vem representar os sinos, digamos assim, são os seios da face, são umas regiões mais internas dos ossos da face, tá certo? E que pode até adentrar um pouco mais do que as pessoas estão acostumadas a ver aqui no rosto, aqui no frontal. E esta inflamação, ela vai dar secreção também. A secreção que se acumula nessa região, é isso? Se acumula. Às vezes as pessoas vão reconhecer uma dor no rosto, uma dor de cabeça aqui na frente e vai no médico, o médico chama, o senhor tem sinusite. E esta pode ser uma das representações. É fato que a gente está falando da parte alérgica, mas existem outros agentes também que causam essa inflamação. Desde o agente viral, desde uma bactéria, que inclusive é uma das que mais vai promover o uso de antibiótico para essa região. E, finalmente, a asma. Só para a gente lembrar que a asma ela não só tem um cunho alérgico, mas ela tem uma forte, digamos, ligação com o processo alérgico. É tanto que o tratamento da asma não é usar antialérgico, como, por exemplo, a gente pode usar fortemente para esses dois diagnósticos que a gente falou agora há pouco. Vamos lembrar que a asma
é a inflamação do brônquio. Só lembrando, o brônquio é aquele cano de ar que leva da garganta para dentro dos pulmões. E o brônquio pode fechar, uma vez inflamado, Simon. Esse fechamento, essa oclusão, dá tosse, chiado no peito, falta de ar, dor torácica e pode matar. E pode aí também ter um fator associado com a questão alérgica. Imagine você, do mesmo jeito que foi para aquela casa empoeirada, fechada, ou um armário fechado, teve o nariz acometido, este mesmo tapete pode descer e inflamar os brônquios e acordar ou exacerbar o que a gente está chamando agora de asma. Doutor Alexandre, e essa questão da variação climática, que é algo muito característico aqui da nossa capital, né? Tem épocas que durante o dia chove, faz sol, né? Durante vários momentos. Isso também interfere para quem tem a alergia respiratória? Com certeza. A gente vai falar de 2 pontos aí, tanto a umidade ou o ar seco, como também a oscilação de temperatura, que talvez seja mais frequente no interior e em regiões altas. Quando a gente falar de umidade, tá certo? Vocês vão imaginar que nós temos sempre os vasos pequenos ao longo do nosso corpo, do mesmo jeito, por exemplo, aqui em cima, no nariz, nos seios da face. Então, quem tem facilidade, por questões genéticas, Simon, de ter esta inflamação, essa rinite, essa sinusite, por exemplo, ele vai nessas umidades, nesses ar ressecados, que a gente vai relembrar também, às vezes, no verão, pode isso acontecer, isso vai inflamar. E a pessoa vai lembrar das suas queixas, queixas que pode estar a semelhança, por exemplo, da mesma exposição ao mofo, à poeira, ao acro, por exemplo. Agora, tomemos um segundo exemplo, a oscilação de temperaturas. Por exemplo, em cidades do interior, que às vezes de dia é muito quente e às vezes à noite refresca direitinho, nestas cidades também essa mudança brusca de temperaturas em menos de 24 horas também pode dar sintomas. Tanto em nariz, e aí entra as velhas corizas, entupimento nasal, aquelas dores de cabeça da região, como também a asma, que pode ser uma boa representação também para esses períodos. E das estações do ano, qual é a mais propícia para desencadear essas alergias? Na verdade, todo ano a gente pode ter as alergias. Mas vamos lembrar, Simon, que no período da primavera, digamos que aqui fosse a clássica primavera que a gente está acostumado a ver aí na televisão, e aí aqueles pólens das plantas, aqueles momentos, aquela temperatura mais amena, ela poderia ser um forte momento de estimular as rinites, as sinusites, como a asma também. Mas não vamos esquecer também do inverno. E entendendo frio e chuva, as pessoas se aproximam mais. E aí também aqueles guarda-roupas fechados, os pós, os moços, os mesmos ingredientes, eles vão estimular do mesmo jeito os sintomas, tão como poderia ser na primavera ou ao longo de todo o ano, dependendo da repercussão das estações. Doutor, então quais são os cuidados, né, que especialmente os alérgicos têm que ter para evitar, né, que essas crises sejam muito recorrentes? Vocês estão falando com um pneumologista, mas de antemão, o que é importante frisar, o nosso organismo ele é fechado, feito um bloco, todo mundo repercute no outro. Então, apesar de serem doenças do trato respiratório, por exemplo, uma comida, pessoas que têm alergia à comida, uma uva, um amendoim, crustáceos, leites, ou essas jovens mulheres que usam creme no rosto, aqueles produtos químicos, ou algum sabonete novo, produto de lavar roupa nova, qualquer elemento destes, Simons, além de evitar os guarda-roupas fechados, fazer ventilar, o sol é um grande adversário. A manutenção de toda essa proteção, além de uma dieta saudável, Simon, é uma soma para que a gente consiga ter uma vida saudável, pelo menos no que nós podemos evitar. Porque vamos lembrar que são doenças genéticas e quem vai apitar o quanto ela vai pegar a gente em termos de saúde não é só, às vezes, uma terapêutica, tem muito a ver com a genética, mas com certeza, evitando-se, comendo saudável e tendo todos esses cuidados, essa pessoa vai ver melhor do que aquela que não valoriza essas informações. Então é muito importante que as pessoas mantenham sempre aquele ambiente, enfim, quarto, casa, sempre limpos. Ventilados, o sol é um grande inimigo desses germes, logo é um grande amigo do ser humano, além dos gatos, dos animais que soltam pelos, dos pássaros, ou seja, é um rol de elementos que se a pessoa quiser viver um pouco mais saudável, eu costumo dizer no meu consultório, Simon, que ele vai ter que virar um pouquinho de detetive, que ele vai ter que começar a perceber no seu dia a dia o que tem de coisas que lhe incomodam, gravar, anotar e tentar começar a evitar, se não por completo, pelo menos de uma forma de bom senso.
Doutor Alexandre, muita gente que tem exemplo da rinite tem a dúvida para dormir. Eu uso ventilador ou ar-condicionado? Qual o melhor, qual o menos pior? O melhor é não precisar usar nenhum. Mas a gente vive, por exemplo, aqui em João Pessoa, na Paraíba e outros estados às vezes quentes. A gente precisa dormir e dormir é saudável, certo? Então o que é importante? Vamos dar um exemplo. Se seu quarto é limpo, não tem pó, mofo, poeira, acro, jornais, bonecas, tapete, carpete, cortina, o colchão não é velho, nada disso que possa juntar o pó, o ar-condicionado, o ventilador, Simon, pode ser uma boa alternativa, porque ele vai girar e não vai levantar nenhum elemento que vai cair de volta para o principal do quarto, que é o paciente. Agora, por exemplo, se o quarto tem desses elementos, tá certo? Uma opção imediata pode ser o ar-condicionado. Mas atenção que o ar-condicionado, do mesmo jeito que ele resfria, ele pode absorver aquelas substâncias que são nocivas e depois de um tempo ele mesmo vai devolver para o ambiente onde a pessoa inocente está dormindo, num fresquinho momentâneo, e vai trazer todo o nariz complicado de volta. Então, na verdade, é o bom senso, é o cuidado, é o asseio, é a ventilação e o sol que vai aliviar, pelo menos momentaneamente, esses sintomas. Entendi. Doutor Alexandre, muito obrigado por sua participação aqui no Viva Saúde. Foi um prazer, Simon. Ok, agora você que está aí do outro lado, não saia daí, porque você já sabe, a gente vai deixar esse assunto de lado, vai mudar um pouquinho aqui no Viva Saúde. No próximo bloco tem um quadro Vida Alternativa, Sua Saúde, Vida Saudável. Então fica com a gente que o Viva Saúde volta bem rapidinho.